Graças ao seu talento e genialidade no campo de batalha, Napoleão Bonaparte ficou marcado na história do mundo. Só que, apesar de ter trazido muita glória para a França durante as guerras que lutou, o cara também cometeu muitos erros na sua vida pessoal, o que acabou tornando ele super amargo e fazendo seus últimos dias ser bem solitários. Fala tecnólogo, tudo ok? Com certeza em alguma aula de história você já ouviu falar de Napoleão Bonaparte, né? O cara foi um dos maiores estrategistas de guerra da história e tocou o terror na Europa dos séculos 18 e 19, fazendo a França conquistar inimigos e tretar com vários países. E no filme Napoleão, de 2023, o diretor Ridley Scott traz uma visão mais pessoal e intimista do cara. Então hoje a gente vai explorar essa história, algumas das maiores conquistas dele no campo de batalha e também suas tretas amorosas. Bora! A história de Napoleão tem início em 1789, quando o rei da França, Luís XVI, assumiu o trono. Como ele foi muito ruim e fez o povo sofrer um montão, principalmente com falta de alimentos, em 1793 a galera se rebelou contra ele e fez o cara sair à força na chamada Revolução Francesa. Nessa época, Napoleão Bonaparte era um jovem oficial do exército que acompanhou toda essa treta envolvendo a realeza. E depois do rei deposto e da rainha executada, a França formou tipo um governo provisório até que as coisas se acalmassem por lá. Napoleão sempre demonstrou muito talento no campo de batalha e seu comandante Paul Barras via isso. Então, um dia ele chamou Napoleão para pedir ajuda na liberação da cidade francesa de Toulon, que tinha sido dominada pelos britânicos. Há anos, vários generais tinham tentado expulsar eles de lá sem sucesso. Ouvindo isso, Napoleão dá um sorriso e propõe uma estratégia diferente. Ao invés de atacar os soldados na cidade, eles podem enfraquecer os britânicos atacando direto o forte deles, que fica no porto perto de Toulon. Paul aceita a ideia e Napoleão lidera as tropas para lá. Então o cara pensa em um armamento diferenciado, observa as forças da galera no porto e coloca toda a sua habilidade de estratégia de guerra para funcionar e derruba rapidinho os britânicos instalados na cidade. Claro que isso dá bom pro Napoleão e ele ganha um super reconhecimento, virando o general do exército francês. E durante o jantar de condecoração dele, o cara conhece uma mulher chamada Joséphine e fica encantado com ela. Os dois se aproximam e trocam umas ideias, e a gente vê que rola um clima ali. Sem perder tempo, Napoleão descobre onde Joséphine mora e vai visitar ela já na manhã seguinte. Ele descobre que ela é viúva e tem 2 filhos, e que apesar de ter curtido o cara, não quer iniciar um relacionamento com ele porque acha que isso pode afetar a reputação de general que ele conquistou. Mas Napoleão não se importa com isso e começa um relacionamento com a Joséphine. Enquanto Napoleão e Joséphine curtem um clima de romance, o povo não tá nada feliz. Isso porque, desde que o rei Luís XVI foi deposto, todos os governos provisórios continuam sendo muito ruins para o povo francês. Como a treta tá braba, Paul convoca Napoleão porque sabe que uma guerra civil vai rolar a qualquer momento. Paul quer a ajuda do general para sufocar o movimento popular, embora tenha só 4.000 soldados contra mais de 20.000 pessoas no exército popular. Napoleão não vê nenhum problema nisso e afirma que consegue resolver a parada rapidinho. Napoleão prepara as tropas e no dia seguinte, em 5 de outubro de 1995, os 20.000 rebeldes batem de frente com o exército real. Só que mais uma vez, as estratégias de guerra do Napoleão dão super certo, já que ele consegue sufocar o movimento e mandar um monte de gente de arrasta para cima, quase sem nenhuma perda do lado dele. Pois é, o cara não tá pra brincadeira. Alguns meses depois dessa treta, Napoleão finalmente se casa com Joséphine e os dois vão viver juntos. E claro,
Paralelamente, seu trabalho de general do exército francês vai de vento em polpa. Nos anos seguintes, o cara expande o domínio do país para vários territórios da Europa e também arrasta uma asinha para a África. Inclusive, seguindo ordens dos governantes franceses, Napoleão lidera o exército para uma batalha de conquista no Egito e não da outra. O pensamento tático diferenciado dele faz com que a galera lá se renda aos franceses. Tudo parece muito bem, mas no Egito, Napoleão ouve uma notícia que deixa ele bolado. Enquanto está afilando um rango, o braço direito dele chega e comenta que tem rumores de que a Joséphine está metendo uma galha nele. De início, Napoleão não acredita, mas o cara diz que as informações são de serviçais pessoais dela. É claro que o Napoleão fica pistola e decide na hora voltar para a França para tirar essa história a limpo. Mas o soldado diz que se ele fizer isso e deixar o exército lá, vai ser considerado um traidor da pátria e enfrentar consequências cabulosas. Mesmo assim, o Napoleão não se importa e resolve voltar para confrontar a Joséphine. Assim que chega na França, ele descobre que não só a história é verdade, como também geral tá sabendo. Napoleão vai para casa boladaço e fica ainda mais irado quando a Joséphine não tá lá. Então ele manda todos os serviçais tirar as coisas dela de lá e quando ela chega, roupas e outras coisas do lado de fora da casa. Joséphine só consegue olhar tudo com uma cara de vixe e quando entra em casa, encontra o Napoleão full pistola. Ela não consegue negar as acusações dele, até porque geral tá sabendo. Então tudo o que ela faz é chorar e implorar perdão. Joséphine diz que como Napoleão parte seguido para missões de guerra e fica anos fora de casa, ela se sente muito sozinha. E como a carne é fraca, isso acaba rolando. Napoleão ouve tudo aqui, pensa um pouco e decide perdoar a Joséphine. O cara reconhece que passar muito tempo fora de casa e diz que vai tentar ser um marido mais presente. Então os dois fazem as pazes, mas Napoleão ainda vai ter que enfrentar um julgamento porque abandonou os soldados no Egito. E aí, tecnólogo, conhecia todas essas tretas da vida no Napoleão Bonaparte? Tem muito mais coisas cabulosas por vir. Mas antes de eu continuar, que tal deixar o seu like aqui no vídeo se você já assistiu ele até aqui? E se ainda não for inscrito aqui no canal, não deixa de fazer isso também, fechou? Agora de volta para o recap. Napoleão tem que enfrentar a corte do país porque ele é considerado um traidor da pátria. Então a galera planeja tirar ele da posição de comando, o que deixa o cara bem desapontado. Saindo do julgamento, ele vai até a casa do seu irmão Louis Bonaparte para tomar um chá e trocar uma ideia. O mano dele diz que o governo tá podre e tá na hora deles tomarem uma atitude para controlar essa galera. Então, como tá do lado dos revolucionários, Louis convida Napoleão para se juntar a eles e tirar essa galera do poder. E é claro que o cara aceita. Então Napoleão muda de lado e começa a liderar a revolução. Sob o comando dele, todos os generais que estão comandando o país são detidos. Em um julgamento feito por ele e pelos rebeldes, Napoleão avisa que de agora em diante ele vai mandar no país, mas é lógico que a galera não aceita, inclusive os membros do Conselho da França. Crentes que vão conseguir sufocar a revolução, o conselho ameaça Napoleão e Louis. Só que o Napoleão tem uma reputação triboa diante dos soldados do governo, que resolvem apoiar a causa dele e assim destituem todos os governantes. Sem escolha, o conselho precisa aceitar o cara como o novo governante do país. Agora quem governa a França é Napoleão. Ele se muda com a Joséphine para o Palácio Real e começa a assumir as tretas governamentais. E agora o cara tem uma nova bomba na mão. O conflito entre França e Inglaterra segue firme e forte, e agora os ingleses têm o apoio da Rússia e da Áustria para ir contra eles. Napoleão sugere enviar uma carta da paz para a Inglaterra, mesmo com o conselheiro de guerra dele achando que essa não é uma boa ideia.
Então ele diz que se a galera não aceitar, a França vai estar pronta para dar conta dos 3 exércitos. A carta é enviada e dias depois um representante dos ingleses vai até a França para dar a resposta. Na verdade, o cara é bem babacão e diz que a Inglaterra jamais vai entrar em um acordo de paz com eles. Só que o Napoleão fica pistola e diz que esse é um erro porque ele está pronto para destruir os 3 países. Ouvindo isso, Napoleão percebe que se quiser ter sucesso governando a França, vai ter que subir de cargo. Então ele vai atrás de conquistar essa posição. E assim, 5 anos depois de vários planos e manobras, Napoleão Bonaparte finalmente consegue virar imperador da França. Só que agora o cara tá com outro problema. É que um imperador precisa ter filhos para passar o trono para frente. E ele só tem 2 enteados da Josefine. Então, o Napoleão precisa resolver rápido essa situação. Inclusive, o ministro das Relações Exteriores dele sugere que ele se divorcie da Josefine, case de novo e tenha filhos. Essas palavras entram na cabeça do Napoleão e naquela noite, enquanto está jantando com a esposa e outras pessoas, ele começa a exigir filhos dela, dizendo que se ela não engravidar, eles vão ter que se divorciar. É lógico que a Josefine fica super triste e sai da mesa chorando, mas ele não se importa porque o seu objetivo agora é permanecer no poder a qualquer custo. O tempo passa e mesmo sem filhos ele continua controlando a França e o exército do país com mãos de ferro. E no ano seguinte, durante um rigoroso inverno, Napoleão se preparar para atacar eles, os russos e os austríacos. E aí, mais uma vez, o cara brilha e manda muito bem na estratégia de guerra. A estratégia dá tão certo que os inimigos tentam se retirar, mas Napoleão não deixa. E usando o terreno cheio de neve e lagos congelados, ele manda uma galera descobrir se no céu tem pão. Resultado, a França ganha a guerra. Bom, agora a galera tá pronta para aceitar o tratado de paz do Napoleão, né? Não exatamente. Dos 3 exércitos, só os austríacos aceitam se render e se aliar à França. Mas para o Napoleão já tá valendo, porque isso é uma grande vitória para os franceses. Dias depois, já em casa, Napoleão comemora a vitória da batalha em um grande baile. Mas é claro que o cara não esqueceu que precisa ter um filho, e nem a mãe dele. Ela, inclusive, escolhe uma jovem para ele cortejar e engravidar, já que a Josefine não quer ser mãe de novo. E sem muita escolha, ele aceita. Com o tempo, a jovem engravida, mas ele ainda não pode considerar que tem um herdeiro. Napoleão ama a Josefine apesar de tudo, o que deixa o cara num mega dilema. Primeiro, ele pensa em mentir para o público, dizendo que o filho é da Josefine, mas seus conselheiros fazem ele desistir da ideia, já que cedo ou tarde o povo vai descobrir a mentira. Então, sem escolha e sofrendo muito, ele se divorcia dela. Mesmo assim, ele não casa com a jovem que vai ter um filho dele. Depois disso, durante 2 longos anos, Napoleão se engaja em uma negociação de paz com a Rússia e ele finalmente consegue um tratado. E aí ele consegue o apoio dos russos para lutar contra os britânicos. Agora a França conta com essa galera e com os austríacos como aliados. E como Napoleão está solteiro, ele se casa com a princesa da Áustria numa manobra política para ter ainda mais poder. Como Napoleão não casou com a jovem que engravidou dele, o imperador tem apenas um filho bastardo, mas não demora até que a nova esposa de Napoleão dá à luz, e é um menino. Agora, finalmente ele vai ter um herdeiro legítimo. O problema é que logo rola outro capítulo tretoso na vida no Napoleão. Depois de alguns anos do acordo de paz, a Rússia trai a França e decide se aliar novamente com os britânicos. Napoleão fica full pistola e, aliado com a Áustria, Itália, Alemanha e Polônia, resolve invadir a Rússia e fazer a galera se arrepender da traição. No começo, a galera chega tocando o terror no país e vence algumas batalhas, mas tudo muda quando eles vão para Moscou fazer o imperador se render. Isso porque, chegando lá, a cidade está vazia porque o povo fugiu. Mas a coisa não para por aí, porque naquela noite alguns soldados russos voltam e queimam a cidade para impedir o Napoleão de dominar o lugar.
Com isso, eles pegam direto no ego do cara. Agora Napoleão quer ir para São Petersburgo, onde o imperador e o povo tá se escondendo. Só que os conselheiros de guerra dele falam que pode dar ruim, porque o inverno tá super rigoroso e a cidade tá bem longe. Mesmo assim, Napoleão não quer saber e manda geral para lá, e aí não dá outra. Ao longo do caminho, vários soldados batem as botas pelo frio e por falta de comida. Então Napoleão tem que sair com o rabinho entre as pernas de Rússia e voltar para a França. E lá no país, o cara passa por um julgamento da corte marcial, que condena a decisão dele. Afinal, de 600 mil soldados que invadiram a Rússia com ele, somente 40 mil voltaram com vida. A corte decide destituir o Napoleão do título de imperador e exilar o cara em uma ilha longe dali. E então o cara vai para bem longe, onde tem muito tempo para pensar em tudo o que rolou e nos erros que cometeu. Lá ele se arrepende de várias coisas, incluindo de como tratou a Joséphine por ela não ter tido um filho com ele. Com isso, bate uma humildade no cara, e ele fica disposto a corrigir os erros dele. Então, depois de 300 dias, Napoleão escapa da ilha do exílio e pega carona num navio para ir até a França. Chegando lá, a primeira coisa que ele quer fazer é pedir desculpa para Joséphine pelo jeito que tratou ela. Só que quando Napoleão desembarca na França, por desobedecer o exílio, um monte de soldados rendem ele. Só que no meio dessa galera, tem vários soldados que já foram comandados por ele. Então Napoleão faz um discurso bem inspirador, pede desculpa para esse pessoal e a maioria aceita. Então deixam ele entrar no país. O cara não perde tempo e dirige direto para casa da Joséphine para falar com a mulher que sempre amou. O problema é que, chegando lá, ele descobre que ela foi de arrasta para cima. Então ele descarrega a dor do luto, lutando contra o país. Depois de alguns meses, Napoleão derruba os governantes e consegue assumir o controle da França mais uma vez. Só que os países inimigos ficam preocupadões porque o pai tá on de novo, para tentar conter essa ameaça de vez. Os britânicos convocam uma reunião com os russos e os austríacos, que aceitam lutar do lado deles mais uma vez. Então Napoleão vai ter que lutar contra os três de novo, mas agora as condições de luta mudaram e a França tá mais fraca. Então a estratégia dele é atacar a defesa britânica e acabar com os caras antes que o reforço da Rússia e da Áustria cheguem. Um mês depois, rola a última grande batalha de Napoleão. Ele posiciona as tropas da França para atacar a defesa britânica, que já chamou reforços dos austríacos e dos russos. Colocando a ideia em prática, Napoleão planeja derrotar o povo antes que essa galera chegue para ajudar. O problema é que os britânicos já estavam esperando essa manobra e estão com a defesa super afinadinha. Mesmo tentando muito, os soldados de Napoleão não conseguem furar a barreira deles e quando os reforços chegam, eles são obrigados a fugir dali. O grande estrategista militar teve uma derrota esmagadora. Napoleão é capturado e vira um prisioneiro de guerra. Ele é colocado em um navio para ser exilado mais uma vez. Dessa vez, o cara vai para uma ilha ainda mais distante, perto da África, que fica a 1.500 quilômetros dali. Sem escolha, ele aceita seu destino, vai para lá e passa os últimos 6 meses de sua vida no exílio. Tecnólogo, pensa num épico extenso e detalhado sobre a vida de uma personalidade histórica. Napoleão mergulha fundo na cabeça dele, mostrando o cara mais como um ser humano do que como um general e imperador. Ridley Scott foi por outro caminho nesse filme. Afinal de contas, já rolaram várias obras sobre a vida de Napoleão Bonaparte, sendo a primeira de 1927. Mas é claro que, nesse caso, o diretor tomou algumas liberdades criativas com relação à história original dele. Nesse caso, alguns fatos e batalhas históricas, como a Revolução Civil, que o Napoleão sufocou, são um pouco diferentes na realidade. No filme, ele se mostra como um líder único para os soldados, mas haviam vários soldados rebeldes junto com o povo. Seja como for, Joaquim Fênix deu a vida a um personagem icônico e fez isso muito bem. Então esse é um filme
filme da hora com muita coisa bacana para se admirar. Então é isso, tecnólogo. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Sinta-se abraçado por mim e aproveita para conferir outros conteúdos aqui do canal, beleza? Até a próxima!